Olá, boa noite. Vamos só lembrar da nossa última aula, que foi revisão, né, da TAC 32. Professora Michele Paz Barreto, sou enfermeira, e nós vimos que a lei de biossegurança no Brasil, ela é falha, que nossos patriotas brasileiros não foram, certo, beneficiados com a lei de biossegurança. Em países de primeiro mundo, para de economia avançada, para você ter acesso a esses países, você tem que mostrar seu cartão vacinal atualizado. Eles exigem que você tome certas vacinas que também no meio público, pelo SUS, nós não conseguimos, tem que ser na rede particular, tá certo? Nós vimos também que no setor de imigração desses países, quando você chega ou via marítimo ou aeroportos, há um controle rígido. Se você apresentar algum sinal, algum sintoma de alguma doença, tá certo? Até mesmo no voo, você já é separado dos demais e na hora de desembarcar, você fica em uma sala paralela e não tem direito de ingressar naquele país, tá certo? Isso antes mesmo do histórico ano de 2020 com a Covid-19, certo? Hoje eu peço para vocês fazerem essa análise crítica de como era a Lei de Biossegurança Nacional antes e o que foi acrescentado nessa biossegurança, tá certo? Desses países a partir do ano de 2020. O que vocês acham que os países agora vão instituir melhor, tá certo? Teve brasileiros que quando voltaram já da Europa, né, com sinais e sintomas da Covid-19, eles conseguiram entrar no Brasil facilmente, tá certo? Uns já foram direto para hospitais, tá certo? E outros foram para casa, para suas residências. E eles já sabendo que nesses países da Europa já estava disseminado o vírus. O que, se houvesse uma lei de biossegurança nacional bem instituída, nesses voos vindos da Europa para o Brasil, certo? Já haveria uma instrução ali daqueles tripulantes sobre apresentar algum sinal, algum sintoma da Covid-19. E essas pessoas, ao desembarcarem, iam ser colocadas em salas, tá certo? Separadas pela Anvisa, e iriam ser encaminhadas ou iriam já fazer os testes para a Covid-19. Iria evitar a disseminação do vírus no Brasil? Não, mas haveria um controle melhor e um controle mais eficaz e não haveria tantos casos vindos da Europa. Vamos agora voltar diretamente para a biossegurança, tá certo? Vocês já receberam essa aula via e-mail e vamos lá, tá certo? Viajar pelo mundo da biossegurança. Biossegurança, Escola Técnica Regional, professora Michele Paz Barreto. Hoje nós vamos ver as definições, tá certo? A definição de biossegurança, onde ela é aplicada, um breve histórico da biossegurança, como foi que ela veio avançando dia a dia, os símbolos que nós utilizamos, tá certo? Na biossegurança, boas práticas de biossegurança, as análises de riscos e os níveis de biossegurança, tá certo? Hoje nós vamos ver definição, aplicações, históricos e as simbologias. Biossegurança é saúde,
amor ao trabalho seguro, e é a essência da biossegurança. Você tem amor por um trabalho seguro, que você sabe que está exercendo ali, e está havendo uma preocupação com você e com o próximo. Muitas pessoas me questionam agora, no tempo da pandemia, Michele, você tem muito medo, né, quando vai trabalhar e quando você está exercendo sua profissão. Eu digo que não. Por quê? Nós, no ambiente hospitalar, nós usamos os equipamentos de proteção, tá certo? Necessários para evitar a contaminação. Eu digo até eles, eu digo, olha, eu me sinto mais segura no ambiente hospitalar, com os equipamentos necessários, com as paramentações necessárias, do que quando sair do trabalho, tudo, sem equipamentos adequados, eu ir a um banco e a um supermercado hoje. Eu tenho, me vem muito receio de ir a um mercado e um banco, tá certo? Nós sabemos e já vimos vários vídeos, tá certo? Que o vírus do Covid-19, ele pode ficar ali inerte, tá certo? Por algumas horas, tá certo? E você espirrar, você tossir, você com a mão contaminada, você está contaminando ali os artigos, tá certo? Ali daquele mercado, quando você vai fazer compras. No banco, mais ainda, você manuseando o dinheiro também. Biossegurança é a ciência voltada para a prevenção, controle, minimização e eliminação de riscos na prática de diferentes tecnologias, seja em instituições de saúde ou aplicadas ao meio ambiente. Prevenção, ela vem realmente agir nessa parte de prevenção. O que nós podemos fazer para prevenir uma contaminação por certos micro-organismos a partir do momento que eu vou trabalhar em um laboratório de análises clínicas, um LAC, tanto na coleta quanto na bancada, tá certo? Como eu posso controlar ali? Como vários fatores podem influenciar ali naquele controle, certo? Minimizar. Minimizar o quê? Os acidentes que podem ocorrer, tá certo? E eliminar ali os riscos. Nós sabemos que exercendo a função na área de saúde, de técnico de enfermagem, de enfermeiro, de biomédico, de técnico de análises clínicas, eu estou correndo riscos, mas eu posso agir, usar da prevenção para haver um controle, para com certeza minimizar os riscos praticados ali naquela função. Deve proteger a saúde humana, animal, o meio ambiente, os materiais e qualidades de trabalho. Irati Mancini são os melhores escritores brasileiros, tá certo? De biossegurança. Biossegurança. Eu amo esse exemplo, tá certo? Exemplo, um bananeiro, que é um reciclador de lixo, revira sacolas e caixas em um lixão. De repente, um descuido. Ele se fere com seringa utilizada e abandonada no meio ambiente, certo? Aquela seringa deveria estar ali. Se ela veio proveniente de um laboratório de análises clínicas, houve um bom condicionamento daquela seringa. Aquela seringa foi descartada no lixo correto. Quais doenças
ele pode ter adquirido? Qual o perigo que eu causo ao meio ambiente ao descartar uma seringa utilizada no lixo inadequado? Nós vamos ver tudo isso, tá certo? Mas nós sabemos que se o lixo foi bem acondicionado, não há como nenhum trabalhador da área de saúde, nenhum trabalhador da área, tá certo, de reciclagem vir se ferir com aquele objeto. Outro exemplo, biossegurança, exemplo, fim de expediente para um profissional de laboratório que lida com o bacilo da tuberculose. Esse exemplo aqui, vocês podem ter também agora com o Covid-19, tá certo? Ele encerra as atividades sem perceber que sua máscara de proteção estava mal colocada. O que é isso? Eu estou trabalhando ali no laboratório de análises clínicas, fim de expediente, uma sexta-feira à tarde, ele louco, para sair e fazer aquele happy hour com os amigos, passar o final de semana descansando, não quer pensar nem no trabalho, só relaxar, tá certo? Ele já pega a máscara e coloca só protegendo a boca. Aí ele encerra suas atividades sem perceber que a máscara de proteção estava mal colocada. A vontade dele de sair já era tanta que ele puxou a máscara e deixou ela meio rosto. Deixou ela já meio rosto. Tá certo? 3 semanas depois, o filho de sua empregada doméstica é diagnosticado com TB. Nós sabemos que criança tem a imunidade baixa. Tem ciclos de imunidade alta, imunidade baixa, e às vezes ele vai no linear só de imunidade baixa. Tá certo? E o que houve ali? Esse profissional, tá certo? Vamos dar um exemplo. Esse técnico de análises clínicas foi para casa, certo? O bacilo da tuberculose, ele é expelido por onde? Vias aéreas, tá certo? Ele contaminou sua casa e 3 semanas depois, o filho da sua empregada doméstica é diagnosticado. Como foi que essa criança foi diagnosticada com TB se essa criança nunca foi na minha casa? Mas a mãe dela foi. Houve uma infecção aí cruzada, tá certo? O técnico de análises clínicas se contaminou pelo mau uso do equipamento de proteção individual, a máscara, tá certo? Levou para sua residência aquele bacilo da tuberculose, sua empregada doméstica se contaminou e levou para sua casa. Teve contato com o seu filho, ela com a imunidade ok, com seu sistema imunológico ok, contaminou seu filho e ele veio a desenvolver a TB. Isso acontece muitas vezes e várias pessoas não têm esse olhar clínico, tá certo? De observar. Um exemplo, se você trabalha numa farmácia ali no balcão e vem várias pessoas
vamos dar um exemplo, num surto de catapora, num surto de sarampo, várias pessoas comprar medicações ali para essas determinadas doenças e você não usa de técnicas de biossegurança, você pode se contaminar? Pode. Você pode desenvolver aquela doença? Sim. Mas você pode também se contaminar, não desenvolver e contaminar alguém da sua casa. Esse exemplo aqui é um exemplo real. Esse da farmácia que eu estou falando a vocês também é um exemplo real. Eu posso vir contaminar meu filho. Eu trabalho ali na farmácia, posso me contaminar, posso não desenvolver a doença, mas posso levar para casa e contaminar meu filho com ele. Um exemplo aqui é da SARS, a síndrome respiratória aguda, que era a doença respiratória mais falada até chegar a Covid-19. A Covid-19 nós sabemos que ela atinge principalmente o sistema circulatório, tá certo? E sai atacando onde você tem falhas. Vamos voltar aqui para nosso exemplo aqui de biossegurança. Exemplo real, Hong Kong, China. Um hóspede com sintomas de gripe permanece no hotel por 2 dias. Uma pessoa viajou e ficou lá em Hong Kong, China, 2 dias em um hotel. Nós sabemos que em um hotel é um entra e sai de pessoas de diversas nacionalidades, também de cidades diferentes, de estados diferentes, tá certo? E há uma mudança ali rápida. Semanas depois, pessoas com síndrome aguda respiratória, SARS, são identificadas em 5 países, incluindo Canadá e Estados Unidos. A investigação mostra que os casos estavam relacionados ao paciente do hotel. Como foi? Essas pessoas que estavam hospedados também nesse hotel, com essa pessoa A, que estava com gripe, ao voltarem para seus países, já foram contaminadas pela síndrome respiratória aguda, por essa gripe. Mas dependendo da virulência e dependendo do seu sistema imunológico e do vírus que circunda o seu país, cada um vai desenvolver de uma forma diferente. As investigações mostram que os casos estavam relacionados ao paciente do hotel. 3 principais países foram afetados: Hong Kong e China, 7.082 casos. Terceiro país, Taiwan, 346 casos. Mas isso pode acontecer? Pode. Isso daqui é um exemplo real da SARS. Perfil da evolução natural de epidemias e da pandemia agora do Covid-19. Essa daqui é um exemplo da SARS, mas nós podemos colocar agora para o Covid-19. Entrada dos indivíduos contaminados, infectados, tanto pelo aéreo como pelo náutico, pelos navios. Contágio de pessoas locais. Casos admitidos em hospitais de pessoas
com as doenças, o contágio de pacientes e de professores da área de saúde, que trabalham ali naquelas instituições, como também colaboradores, aumento de casos na população geral, aqui, o aumento de casos, aumento da mortalidade, colapso de toda a rede hospitalar, que é o que está acontecendo agora, infelizmente, em algumas capitais do Brasil. Expansão da epidemia para as zonas rurais. Várias cidades agora, pequenas, tá certo? Com menos de 15 mil habitantes, estão sendo atingidas, tá certo? Pelo Covid-19. E milhares de pessoas mortas. Nós sabemos que o Covid-19 veio dos animais, armazenadores potenciais, tá certo? E milhares de mortes, infelizmente. Mas essa é a evolução natural de uma epidemia que pode se agravar para uma pandemia. Biossegurança, situação. Existem tecnologias disponíveis para eliminar ou minimizar os riscos? Sim, existem. E elas estão disponíveis para todos os profissionais que querem eliminar e minimizar os riscos. O problema, qual é o problema atual da biossegurança? O comportamento dos profissionais e a falta de vacinação. Infelizmente, nós sabemos que existem profissionais hoje, que até hoje, né, que não usam os equipamentos de proteção individuais, os EPIs, corretamente. Que acham que porque exercem a profissão há 10 anos, há 15 anos, não vão adquirir aquela doença. Estão já imunes àquela doença. Não, até hoje eu não desenvolvi nada, até hoje eu não peguei nenhuma doença, eu não preciso não. Como também existe pessoas que não são da área, que não têm a consciência de ter um cartão vacinal. Infelizmente, até hoje, nós vimos até no hospital, quando nós perguntamos, você tem o cartão de vacina atualizado? A pessoa vem e relata, eu não tenho cartão de vacina, só me vacinei quando eu era criança. E de lá para cá, essa pessoa não tomou mais nenhuma vacina. E isso pode acarretar, sim, a predisposição de adquirir alguma doença. Infelizmente, até na área da saúde, existem profissionais que têm essa resistência da vacinação e do uso de EPIs. Um exemplo, nos anos 70, profissionais de saúde possuíam mais casos de infecções por hepatite, TB e xingelose do que outras atividades. O que é isso que quis dizer? Que os profissionais de saúde deveriam se cuidar mais. Nós vemos também em paralelo a questão atual hoje da não disponibilidade de equipamentos de proteção individual para os profissionais. Profissionais da área da saúde tendo que comprar seus próprios equipamentos de proteção individuais. Biossegurança, Inglaterra, os profissionais. TB era 5 vezes maior.
Dinamarca, a hepatite era 7 vezes maior. De nada adianta usar luvas de boa qualidade e atender ao telefone ou abrir a porta usando as mesmas luvas, pois outras pessoas tocarão nesses objetos sem proteção alguma. Ana Beatriz Moraes, pesquisadora da Fiocruz. É maravilhosa essa fala de Ana Beatriz. Por quê? Muitas vezes eu brigo para ter uma luva, eu quero ficar usando uma luva, mas eu coloco a luva na hora que eu entro no laboratório, passo o dia com aquele par de luvas ali, e tocando em tudo. Se o telefone toca, eu atendo. Se meu celular toca, eu saio, atendo meu celular. Se eu vou no banheiro, eu vou com aquele par de luvas, volto. Do que adiantou eu usar as luvas? E outras pessoas virão e tocarão nesses mesmos objetos. Elas podem não vir desenvolver a doença com a contaminação por aqueles certos micro-organismos, mas elas poderão causar uma infecção cruzada e vir contaminar seus filhos, seus maridos, suas esposas, seus pais. E então, a biossegurança, no total, é você manter sempre o foco e ficar sempre vigilante. O que nós pensamos ao ver essa figura, essa imagem? Esses cachorros foram treinados para aguentar, tá certo? Seu instinto animal de correr atrás de um gato, foram treinados exaustivamente e ainda são. Isso para eles aqui foi um teste de fogo. A mesma coisa somos nós da área da saúde e da biossegurança. Nós passamos por esse teste todos os dias. Que esse teste aqui só quer uma falhinha. Pronto, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se um aqui, desses cachorros, um desses aqui, colocar uma pata para a frente, todos os outros também vão se preparar para atacar. A mesma coisa é, se eu der um deslize na biossegurança dentro de um laboratório de análises clínicas, dentro de um hospital, o outro companheiro ao lado vai se dar também ao direito de cometer o mesmo deslize. E pode ocasionar o quê? Um acidente, uma tragédia. Boa noite, meus queridos. Tá certo? Nós vamos continuar na aula 3, tá certo? Com as aplicações, onde é aplicada a biossegurança. Vou enviar para o e-mail da turma as atividades. Vocês vão realizar essas atividades, tá certo? E vão guardar no e-mail de vocês a atividade. E nós vamos marcar um dia só de correções, tá certo? Um dia que seja bom para todos no Zoom. Vamos fazer uma aula online bem interessante, tá certo? E uma gincana também. Eu estou pensando aqui direitinho, nós podemos fazer algo bem dinâmico, tá certo? Com essas atividades. Eu quero também que vocês relatem se vocês já ouviram algum profissional da saúde dizendo que já adquiriu alguma doença, onde eles trabalham, no laboratório ou no hospital. Como foi que eles se contaminaram com essa doença? Se houve colegas também que se contaminaram, o que levou a eles se contaminarem? E como foi que eles levaram também essa doença para outros? Tá certo? Até lá, minha TAC 32. Um beijo da professora Michele.